Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia espera que sim. Estamos iniciando mais uma semana, não é verdade? Vamos aí, deixando essa preguiça de lado, vamos ficar bem atentos que temos aí vários conteúdos, né, durante a semana pra gente aprender. Então, fica aí ligadinho no nosso conteúdo de hoje. Hoje teremos aulas de português, então já vai pegando o seu livro, separando o seu material e preste bem atenção no nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre conjunção. O que é conjunção? Onde ele se encaixa dentro, do nosso conteúdo de português, na nossa gramática, para que serve, qual a sua utilização, qual a sua função, as suas classificações, tudo isso a gente vai aprender hoje, certo? Então, vai acompanhando aí no seu livro, na página 295. No nosso livro, ele é um conteúdo bem resumido, certo? Mas as nossas atividades, que o nosso livro passa, ele pedem coisas, que dentro do nosso livro não está descrito. Então, a tia, colocou dentro dos nossos slides, bem explicadinho, bem dividido, para você não perder nada, tá certo? Então, fica bem atento na explicação para você não ter nenhuma dúvida. Acompanhe comigo. Conjunção é um termo que liga duas orações, ou seja, duas frases ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Olha lá, alguns exemplos de conjunção. Ele joga futebol e basquete. Temos aí dois termos semelhantes, futebol e basquete, e temos aí a letra E, que é o termo que está ligando, o termo futebol e basquete, ok? A outra frase, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia, Temos aí duas orações, eu iria ao jogo e outra frase, estou sem companhia. Então, temos aí a palavrinha mais que liga, essas duas orações. Então, a conjunção ela serve para fazer essa ligação, ou entre duas palavras, ou entre duas frases ou duas orações. Ok, entenderam aí o que é conjunção? Show de bola! Vamos lá continuar. Classificação das conjunções. As conjunções são classificadas em dois grupos, nas coordenativas e nas subordinativas. Vamos lá ver cada uma delas. Vamos lá. As conjunções coordenativas são e, nem, mais, porém, contudo, todavia, ou, ora, logo, portanto, pois e então. As conjunções subordinativas têm que, como, porque, já, qual, que, se, caso, embora, quando, a fim de que. Então, temos exemplos aí, de cada palavrinha e onde ela está classificada, nas conjunções coordenativas e nas conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. E essas conjunções coordenativas, elas são divididas em 5 tipos. Olha lá, nós temos as condições aditivas, condições adversativas, conjunções alternativas, conjunções conclusivas e conjunções explicativas. Então, nós temos todas essas divisões para as conjunções coordenativas. Vamos ver exemplos de cada uma delas, beleza? Vamos lá, acompanhem comigo. Conjunções aditivas, tio, o que é isso? Essas conjunções exprimem soma, adição de pensamentos. Por exemplo, quando tem dentro de uma oração e, nem, não só, mas, também, não só, como também, são exemplos de conjunções aditivas. Por exemplo, Ana não fala nem ouve, uma coisa e outra, Ou então, eu poderia usar Juliana gosta de andar de bicicleta e de patinete, São um termo que liga dois
duas palavrinhas. Então, quando eu tenho esses exemplos, e, nem, não só, mas, também e não só como também, eu posso classificar essas orações como conjunções aditivas, que dá a ideia de soma, ok? Vamos ver outro exemplo, agora de conjunções adversativas. O que são conjunções adversativas? Elas exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos. Por exemplo, nós teremos nessas frases as palavras mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Vamos ver um exemplo onde temos aí conjunções adversativas. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol, né? Tá dando uma ideia contrária. Eles não ganharam, mas, né, mostraram um bom futebol. Assim, não fomos ao cinema, mas assistimos filme em casa. Não ganhei a corrida, entretanto, né? Fiz o meu melhor. Então, quando dá uma ideia de oposição, né, de que aconteceu algo, mas aconteceu outra coisa, eu tenho uma conjunção adversativa, ok? Vamos ver agora outra classificação. Nós temos aí as conjunções alternativas. Elas exprimem escolha de pensamentos. Nessas frases vão ter ou, já, ora, quer, seja. Por exemplo, ou você vem conosco ou você não vai. Então, temos aí ou, né? Ou então, posso dizer assim, Juliana, ora quer ir para a escola, ora não quer. Então, né, exprime escolha, uma coisa ou outra. Quando eu tenho esse tipo, né, de pensamento, ela se trata de uma conjunção alternativa, né, de alternância, uma coisa ou outra, aquilo ou aquilo, ok? Vamos ver outra classificação. Temos aí as conjunções conclusivas, ok? Elas exprimem conclusão de pensamento, logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, certo? Portanto, por conseguinte, assim. Por exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida, né? Ou então eu poderia dizer, Marina estudou muito, logo tirará uma boa nota, né? Irá tirar uma boa nota na prova. Então, é uma conclusão. Se você fez aquilo, né, vai acontecer outra coisa, uma conclusão de algo, uma consequência de algo, ok? Então, temos assim as conjunções conclusivas. Nós temos também as conjunções explicativas, né? Elas exprimem razão e motivo. Vai aparecer o que, porque, assim, o pois, quando vem antes do verbo, porquanto, por conseguinte. Por exemplo, não choveu porque nada está molhado. Tá explicando, né? Já tá aí, ó, bem facinho, né? Ou então eu poderia dizer... Não fui à praia porquanto não pude me bronzear, ok? Então, quando eu dou uma ideia de explicação, eu estou, né, usando nessa frase, eu tenho exemplos nessa frase de conjunções explicativas. Nas conjunções subordinativas, porque a gente viu as coordenativas, agora as conjunções subordinativas, elas servem para ligar orações dependentes uma da outra e são divididas em 10 tipos. Vamos lá ver cada um destes. Tinha 10 tipos, 10 tipos. Vamos lá, prestem atenção. Nós temos aí, ó, conjunções integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais, ok? Então, vamos ver cada uma delas e um exemplo para você conseguir compreender melhor. As conjunções integrantes, né? Elas introduzem orações subordinadas com função substantiva que e se. Por exemplo, quero que você volte já. Não sei se devo voltar lá.
Então, quando eu introduzo nas orações, né, as palavrinhas que e se, eu tenho essas conjunções integrantes. Nas conjunções causais, né, nós introduzimos nas orações subordinadas ideias de causa, né, que, porque, como, pois, visto que, já que, uma vez que. Por exemplo, não fui à aula porque choveu. Ou então, como fiquei doente, não pude ir à aula. Nós temos aí 2 exemplos de conjunções causais, né? Que você está explicando, está dando uma causa, né? Por que ela não foi à aula? Porque choveu, né? A causa dela não ter ido à aula foi por causa da chuva. Nós temos também as conjunções comparativas. Elas introduzem orações subordinadas que dão ideia de comparação. Nós teremos o que, o do que, como, por exemplo, meu professor é mais inteligente do que o seu. Então, o do que aí dá a ideia de comparação, né? Comparando uma coisa com outra. Então, temos aí conjunções comparativas. Temos também as conjunções concessivas. Elas iniciam orações subordinadas que imprimem um fato contrário ao da oração principal. Nós teremos embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por melhor que. Por exemplo, vou à praia, embora esteja chovendo, né? Exprime um fato contrário à oração principal. Então, poderia dizer... Vou sair de casa, mesmo que eu esteja de castigo, né? Então, a pessoa está falando uma ação contrária daquela da primeira frase. Vou sair de casa, mesmo que eu esteja de castigo. Então, não podia sair de casa, né? Uma ação contrária do que está se referindo aí na primeira oração, na primeira frase, ok? Temos também as conjunções condicionais. Elas iniciam orações subordinadas que exprimem hipótese ou condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Por exemplo, caso, contanto que, salvo-se, desde que, a não ser que, né? Da ideia de hipótese ou condição. Por exemplo, se não chover, irei à praia. É uma hipótese, uma dúvida, né? Não é uma certeza. Então, essas conjunções aí dá essa ideia, ok? Nós temos também as conjunções conformativas, exprimem um acordo, uma concordância de um fato com o outro. Teremos como exemplo segundo, como, conforme. Por exemplo, cada um colhe conforme semeia, né? Ou então, cada um age segundo o que acha certo. Então, exprime aí uma concordância, né? Um acordo, ok? Temos aí as conjunções conformativas. Temos também as conjunções consecutivas. Elas iniciam orações subordinadas que exprimem a consequência ou o efeito do que se declara na oração principal. Nós teremos o que, o de forma que, de modo que, de maneira que. Por exemplo, foi tamanho susto que ela desmaiou, né? Então, é uma consequência, ou seja, o susto foi tanto que a consequência foi dela desmaiar. Então, esse que aí é uma conjunção consecutiva. Né? Uma coisa aconteceu por causa de outra, uma consequência de algo. Então, temos aí este exemplo. Nós também temos as conjunções temporais. Elas dão ideia de tempo. Logo que, antes que, quando, assim que, sempre que. Vamos ver um exemplo. Quando as férias chegarem, viajaremos, né? Nós temos aí o quando como conjunção temporal. Nós poderemos também dizer nós sairemos da escola logo que o sinal tocar, né? Então, temos aí uma ideia de tempo, né? Esperar aí o tempo do sinal tocar para poder sair da escola, ok? Temos aí conjunções temporais. Nós temos também
Conjunções finais, né? Elas exprimem uma finalidade. Teremos como exemplo a fim de que e para que. Por exemplo, estamos aqui para que ele fique tranquilo, né? Tem uma finalidade. Você está aqui por quê? Qual é o motivo? Qual é a sua finalidade? Para que ele fique tranquilo, ok? A fim de que ele fique tranquilo. Então, temos aí conjunções finais. E, por último, nós temos as conjunções proporcionais, né? Elas exprimem concomitância, simultaneidade, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Por exemplo, quanto mais trabalho, menos recebo, né? Então, temos aí esse menos, né? Dá uma ideia de simultaneidade, né? Ao mesmo tempo que acontece uma coisa, acontece outra, nós temos aí um exemplo de conjunções subordinativas proporcionais. Eu poderia dizer, deixa eu ver aqui, a tia grifou que foi o menos, né? Mas na verdade é ali quanto mais. Eu poderia dizer, estudo bastante ao passo que quero passar no concurso, né? Quero passar no vestibular. Então, dá uma ideia de simultaneidade, né? Então, a pessoa quer passar, está estudando para passar no vestibular. Uma coisa acontece simultaneamente, ok? Então, essas aí são as conjunções proporcionais. Agora, pessoal, que já conseguimos explanar todo o nosso conteúdo. Nossa, tia, é muita coisa. A gramática é cheia de detalhes, cheia de regrinhas, mas se você ficou com alguma dúvida, volta aí no vídeo, dá uma olhadinha de novo para você não esquecer nada. Lembrando que no nosso livro só tem uma paginazinha bem resumida, mas esse conteúdo, né, é bem complexo, bem amplo, então dá uma olhadinha de novo para você não ficar aí, né, viajando por fora aí do nosso conteúdo, ok? Então agora nós vamos pegar o nosso livro nas páginas 296 a 298 e vamos para a nossa atividade. Acompanhe comigo. Vamos lá, na página 296. Complete com a conjunção adequada. Meu pai estava mal-humorado, brigou com a minha mãe. Eu prestei atenção às aulas e estudei o assunto. Não entendi nada. O gatinho já não estava aqui. Eu acordei. Eu reli este livro umas 6 vezes. É o meu livro favorito. Você não reagir, ficará mais doente. Então, você vai completar aí com as conjunções adequadamente. 2. Qual é o sentido de cada conjunção destacada nas frases abaixo? Pratique alguma atividade física e você perceberá mudanças positivas em sua rotina, né? Já tá aí grifado qual é a conjunção. Aí você vai marcar um X, se é adição, alternativa ou adversidade. Não precisa me esperar porque acho que vou chegar atrasada. Esse porquê aí, qual é a conjunção dele? Ela é educada como uma princesa. O como? Qual é o tipo de conjunção? Então, parece que chegamos a um acordo, né? O então. Assinaremos o contrato apesar de as condições não serem desfavoráveis, né? Então, onde é que está aí a minha conjunção, tá? Então, já tá aí grifado, você só vai classificar, dizer qual ela é. 3. Em qual das frases a conjunção destacada equivale à ideia de adição? Você vai ler e vai marcar um X na opção. Na frase, houve uma batida entre 2 carros e eu me atrasei e perdi a reunião. A conjunção e, além de indicar adição, também dá a ideia de que. Você vai marcar um X na opção correta. 5. Destaque as conjunções nas frases abaixo. Então, você vai ler todas essas orações e vai circular aí onde é que você vai encontrar cada conjunção. 6. Sobre a frase, Maria nem estuda história nem ouve música. É correto afirmar que as conjunções destacadas dão ideia de alternância, de conclusão, de conjunção ou nenhuma das alternativas anteriores. Aí você vai analisar e ver qual é a opção correta.
7. Complete a anedota a seguir com as conjunções adequadas. Joãozinho foi o único que fez a lição que a professora passou. Ela o parabenizou. Ficou desconfiada. Muito bem, Joãozinho. Posso saber se seu pai fez a lição perto de você? Claro que não, professora. Que bom, Joãozinho. Ele fez tudo sozinho. Olha aí, nem foi ele, foi o pai dele que fez. Então, que conjunções você colocaria nesses espaços? As conjunções que você escreveu dão ideia de quê? Adição, consequência, oposição ou explicação? Escreva uma frase com essa conjunção que você escreveu. E escreva outras conjunções que também poderiam completar a anedota, ok? Então, essa é a nossa atividade, certo? O nosso conteúdo de conjunção. Então, ó, pratiquem para você não ficar com nenhuma dúvida, ok? Espero que vocês tenham compreendido tudo. Até a próxima aula e tchau, tchau!